Oi, pessoal. Eu sou a Liliane Rocha. Eu sou CEO e fundadora da Gestão Kairos, uma consultoria de sustentabilidade e de diversidade. E eu tô aqui hoje porque eu integro o movimento Conversas com Significado, uma ação inédita em rede no LinkedIn que juntou 10 executivos de grandes empresas e do mercado em geral para falar sobre sustentabilidade e sobre diversidade. Essa iniciativa é uma iniciativa da Cris Canaveiro, que foi uma querida em pensar numa ação tão especial e em reunir essas pessoas. E hoje eu estou aqui para conversar com alguém que eu gosto muito, com alguém que eu admiro profundamente, que é o Gilson Rodrigues, que é coordenador nacional do G10 das Favelas, empreendedor social, consultor e líder comunitário de Paraisópolis, uma das maiores favelas do Brasil. Oi, Gilson, tudo bem? Olá, Liliane. Prazer estar aqui com você. Também adoro muito você e o seu trabalho relevante no Brasil, que a gente possa se dar as mãos cada vez mais para transformar a nossa realidade. Muito bom. Gilson, eu esqueci de falar alguma coisa na sua apresentação que você quer acrescentar? Só que eu sou lindo. E o Mas isso as Gilson pessoas é estão vendo, né? Gilson, olha só, vou começar com uma pergunta, que ela é oriunda de uma conversa que eu estava tendo essa semana com uma executiva, que é a Mara Cristófani, que é uma executiva que me acompanha ao longo dos últimos anos da minha vida e da minha carreira. E num determinado dia ela me escreveu e falou assim: você conhece o Gilson de Paraisópolis? Eu falei: conheço. Ela falou assim: por favor, faz essa mensagem chegar até ele. É importante que o Gilson saiba a dívida eterna que o Brasil e o estado de São Paulo têm com Paraisópolis por fazer um trabalho tão brilhante, tão admirável e tão diferenciado de contenção da pandemia, né? E aí eu faço questão de fazer publicamente essa mensagem chegar até você e queria te perguntar, Gilson, quando você percebeu que Paraisópolis precisaria se organizar de forma sistêmica, de forma inovadora, de forma coordenada para atuar na pandemia, numa pandemia? Você é infectologista, Gilson? Como que você atua num tema como esse de forma tão brilhante? Fala pra gente. Olha, primeiro, muito obrigado aí pelo elogio, obrigado pela mensagem pública. Você já tinha me falado isso, eu fiquei bastante feliz. O que nós temos feito aqui, na verdade, é uma coisa que nós não temos opção. Como é que nós decidimos fazer isso? Nós não tínhamos opção de ficar de braços cruzados e de ficar em casa. A situação da pandemia, ela evidenciou um problema que nós já vivemos há muitos anos. A favela cresceu de forma desordenada. Paraisópolis tem 100 mil habitantes. Se fosse uma cidade, estaríamos entre as 300 maiores do país. E eu não sonhei em morar na favela. Nós sonhávamos em morar num bairro e ter acesso à educação, acesso à cultura, acesso a tudo que possamos ter para crescer e para se desenvolver. Mas, na realidade, aqui a situação é muito grave. As pessoas chegam sem acesso à moradia, muitas vezes morando em cima de córregos, onde a água não chega, fazer higiene é muito complicado e onde a fome e o desemprego está cada vez pior, principalmente por conta do reflexo da pandemia. Então, nós decidimos criar soluções para nos salvar, porque, efetivamente, nós percebemos que o governo não faria, como não fez, nenhuma política pública específica para salvar as favelas. Sequer a palavra favela tem sido citada nos discursos. É como se milhões de brasileiros não existissem morando nas favelas. Então, diante dessa situação, da necessidade de criar iniciativas para salvar a população, nós decidimos criar uma solução para cada problema. Então, aqui, por exemplo, nós não temos como fazer isolamento. São centenas de casas, milhares de casas pequenas com famílias numerosas que não têm como fazer isolamento. Então, construímos as casas de isolamento. O SAMU, por incrível que pareça, nós estamos há 130 dias dizendo que o SAMU não vem nas favelas. E ele continua não vindo, ninguém fala nada. Que novo normal é esse em que as pessoas concordam com um absurdo desse tipo? Mas nós contratamos ambulâncias. E aí fomos fazendo outras iniciativas como formar socorristas, distribuição de mais de 10 mil marmitas por dia, fazer telemedicina. Criamos um conjunto de iniciativas para ajudar a população a superar essa pandemia de uma forma mais saudável, que impacte menos nas pessoas, e o resultado tem sido positivo. Muito bom, Gilson. Eu fico pensando, né? Eu morei na favela na minha primeira infância, né? Então tenho comentado com as pessoas, morei em E eu barraco, de não sou madeira. infectologista. Oi? E eu não sou eu não sei nem falar a palavra. É, Eu porque não um sei trabalho desse, né? Meu como é que Deus. chama isso aí?
Infectologista. Eu não sou infectologista. Ih, ferrou. Olha, mas tá brilhante, né? Tá brilhante. Gilson, eu estava comentando, né? Eu morei em barraco de 18 metros quadrados, chão de barro na minha primeira infância, então eu vivi a realidade da favela, né? Na periferia de Guarulhos. E também vivi a realidade de estar dentro das grandes empresas, dialogando com líderes comunitários de favela e em grupos, né, coletivos ali, decidindo se faz ou não faz a doação, se assina ou não assina o cheque, enfim. Você como esse líder comunitário, né, que faz tantas articulações para realizar tudo que você realiza em Paraisópolis, qual que é a importância do olhar de quem está na favela, né? Quer dizer, quem está nessa realidade sabe como resolver. Talvez alguém, se tivesse chegado de fora com uma resposta pronta e falado assim, Gilson, faz isso aqui que resolve, talvez não tivesse funcionado, porque a pessoa não conhece essa realidade, né? Então, o que você pode falar para a gente sobre estar de dentro, conhecer essa realidade e a diferença que isso faz para encontrar as soluções de fato que funcionam, né? Porque, enfim, são muitas peculiaridades. Nós temos vivido uma realidade diferente agora, porque as pessoas estão tendo noção, a constatação de que as grandes transformações que vão acontecer nas favelas, elas vão vir de dentro para fora e não de fora para dentro, como estava acontecendo. Então, não dá para a gente propor iniciativas não analisando o contexto, inventando muitas vezes a roda de uma coisa que já está acontecendo. O que nós precisamos hoje em dia é valorizar o olhar de quem está lá, de quem está sentindo as dores na pele no dia a dia, de que ações podem ser feitas sem tirar o protagonismo daquelas lideranças e apoiar de forma financeiramente. Porque às vezes tem muita gente que quer dar tapinha nas costas e ser solidário com as ações, mas não põe dinheiro. Então, de tapinha nas costas, nós estamos aqui há mais de 100 anos. Paraisópolis, na verdade, vai fazer 100 anos o ano que vem, e há quase 100 anos a gente vive de tapinha nas costas. Então, nós queremos fazer alguma coisa diferente. Nós não queremos viver dois Brasis. Um Brasil que pode ter acesso à infraestrutura, que pode ter acesso à cultura, à saúde, que nessa situação de pandemia tem acesso ao seu home office, álcool gel e máscara, e a internet boa, e um outro que está morando em cima do córrego, que está desempregado, que está faltando água e que está tendo que escolher se usa álcool gel ou se compra comida. Então, não devemos aceitar isso, porque viver o Alfavela e o Alphaville não é o melhor para o Brasil. Quanto mais nós tivermos condições de uma população mais educada, uma população com condições de acesso a trabalho e renda, o Brasil vai crescer e vai se desenvolver. Então, é bom para todo mundo isso. Mas é importante considerar o olhar de quem está dentro. Faz todo sentido, faz todo sentido. Gilson, como você acha que a pandemia, você acha que a pandemia escancarou as desigualdades que a gente tem no Brasil? Você acha que a pandemia usa essas desigualdades? Como você está sentindo isso a partir de Paraisópolis? O Brasil é um país muito desigual. E eu tenho muitos amigos, a gente por estar numa região nobre, que é a região do Morumbi, em que os índices de desenvolvimento comparados a de bairros europeus, ao mesmo tempo nós temos uma favela do lado. Esse retrato deste Brasil é uma realidade em várias outras regiões, mas ao mesmo tempo que essas regiões não se conectam de forma alguma. Por vezes elas se conectam pelo medo, ou muitas vezes querem construir muros, como foi a proposta recentemente de construir muros aqui na nossa região. Mas eu acredito que neste momento, por conta da mídia, por conta de toda a situação de vulnerabilidade que as favelas estão neste momento, a gente pode ter acesso à mídia no geral para mostrar um pouco do que se passa na favela. Não é novidade que aqui tem milhares de pessoas em cima do córrego, pessoas morando na ribanceira, que acontecem incêndios todos os anos e que tem pessoas passando fome. Mas neste momento ele evidenciou mais essas dificuldades. O que nós vamos fazer com isso que é o problema, porque nós tivemos uma onda de solidariedade, principalmente no mês de março e abril, que neste momento está paralisado. Parece que o Covid acabou, que a situação está resolvida e que agora inventaram um novo normal, só que nós estamos ainda buscando o nosso normal. Não é normal que milhares de pessoas fiquem desempregadas e que não tenham o que comer. Não é normal que aqui ainda esteja faltando água. Não é normal que as pessoas tenham que morar em cima do córrego. Então nós queremos acabar com as nossas anormalidades. E aí sim sentir que existe um novo normal para a gente, porque ou que tenha pelo menos um normal, é o que nós estamos buscando. Então, se nós não fizermos investimentos agora, a população não se mobilizar agora, nós vamos fazer como está acontecendo neste momento, que é de todos os dias nós vermos a notícia de que morreram mais de 1.000 pessoas por dia no Brasil e achar que é normal. Então, não é normal porque não é um parente nosso, não é normal
porque não é um vizinho. É normal porque não é normal porque é um ser humano e que nós temos que preservar as vidas e dar condições para que as pessoas sobrevivam. Então, buscar trabalhar essa questão das anormalidades e corrigir para que a gente possa ter um novo normal e, de fato, um Brasil mais solidário e humano. Se não, é só mimimi e hashtag para colocar na internet. Nós queremos mudar na prática. Tem que fazer alguma coisa. Faz todo sentido. É isso, né? A pessoa que não está Pré-pandemia fazendo nada... serve, o durante a pandemia também não serve, né? A gente tem que construir outra coisa. Exatamente. A pessoa que não está fazendo nada agora, neste momento, não adianta fazer discurso que o Brasil vai ser mais solidário e que a gente vai ter um novo normal. Essa não é a realidade. A realidade, neste momento, é que a situação está pior, agravada por uma situação de desemprego e de fome. Gilson, você percebe algum impacto maior? Você sabe, né, que eu verso muito sobre diversidade, né? Como nesse contexto de pandemia e desigualdades, você tem sentido esse impacto entre grupos minorizados, né? Então, a gente sabe que grande parte das favelas do Brasil são negros, a gente sabe que as mulheres estão mais vulnerabilizadas nesse momento, e Paraisópolis com uma série de ações voltadas a mulheres, uma série de projetos sociais liderados, inclusive, por mulheres brilhantes, né? A Renata, a Elisandra, né? Então, umas mulheres incríveis tocando, a Ju, né? A Juliana, mulheres incríveis tocando esses projetos. Como que você percebe esses grupos minorizados, vou destacar aqui mulheres e negros, nesse contexto das desigualdades e das pandemias, né? Tem um impacto maior? Não tem um impacto maior? Que olhar que, na sua opinião, a gente dá para isso? Eu percebo elas cada vez mais impactadas e mais vulneráveis neste momento. Então, a mulher, principalmente, no contexto geral, ela está numa situação tão complexa, primeiro de desemprego, segundo de ter as crianças em casa, de ter que ser mãe, professora e lidar com a violência doméstica que aumentou. Então, é uma situação muito difícil que, por vezes, essas ações, essas coisas que acontecem dentro de casa que ninguém vê, ficam escondidas. Mas a gente percebe no dia a dia, na sensação de que aumentou, nos pedidos de socorro silenciosos e na falta de política pública efetiva para resolver esses problemas. O Brasil é muito carente de política pública, é muito carente de ações que não sejam aquelas ações que você vai lá e põe uma placa, sabe? Aquela coisa de, vou colocar uma placa aqui e mostrar o que estou fazendo, mas de acolher as mulheres, de botar as delegacias, de dar formas e condições para que elas possam denunciar o agressor. Então, é muito difícil essa situação e a população negra é a população que está na favela. Em sua maioria é a negrada que está aqui, passando dificuldade, é a negrada que foi lotar os ônibus, que está lotando os ônibus e metrôs dos tal dos serviços essenciais e que não pode fazer home office e quarentena e que se contaminou a família e muitos morreram porque é na favela e são os negros que estão morrendo e se contaminando mais. Então, evidenciar esse problema, agora não tem como esconder, o problema está evidenciado, mas precisamos criar ações. No ano de eleição, por exemplo, eu não sei cadê os candidatos, eu não sei cadê o prefeito. Aqui em Paraisópolis, nós tivemos que eleger 658 presidentes de rua, para que eles, cada um, cuidem de 50 famílias. E a maioria são mulheres, que além de cuidar da sua família, está cuidando de outras 50. Então, mais uma vez, a sociedade civil, a comunidade se organizando e sendo agente da sua própria transformação, porque senão a situação seria muito mais agravada. O Instituto Polis, ele certificou aqui as nossas ações em Paraisópolis, através do G10, como melhor do que a gestão que o município faz para a cidade de São Paulo. Para a gente é um super reconhecimento. Quando nós começamos o trabalho, nós não achávamos que nós chegaríamos a alcançar isso ou teria esse reconhecimento. Nós estávamos apenas criando alternativas que a população pudesse ter condições de não ter uma morte em massa aqui, para não virar uma situação como Guayaquil, que aconteceu. Então, a gente está buscando cobrar, óbvio, que o governo faça a sua parte, mas também estimulando e fazendo com que a sociedade civil faça também sua parte, que nos ajude a construir caminhos. Muito legal, Gilson. Eu queria aproveitar essa nossa conversa para te pedir 2 recados. Um recado para os Gilsons do Brasil, né? A gente sabe que tem um monte de líder comunitário que estão em situações extremamente delicadas nas favelas, lidando com a pandemia, e aí você é um cara muito articulado, né? E que fez muita movimentação e que fez muita coisa acontecer em Paraisópolis. Que dica você daria para esses líderes comunitários, né? Que de repente estão em comunidades até mais distantes, que não tem, né, um Morumbi assim do lado,
enfim, que estão mais isolados ou que não são tão articulados, que dicas você daria para essas lideranças comunitárias de todo o Brasil sobre como atuar, lidar com esse momento de pandemia? Eu diria que é possível que se organize, que convoque as pessoas, que chame a comunidade e que busque alternativas, ainda que o governo tenha nos abandonado. Nós, aqui em Paraisópolis, quando nós começamos, nós não tínhamos nada. Mas à medida que nós mobilizamos a sociedade, divulgamos, falamos, mesmo na rede social, os parceiros foram aparecendo e nos ajudaram a construir esse trabalho que são de muitas mãos. Então, que não desista, que não deixe, não acredite quando alguém me dizer que não é possível, que coisas são impossíveis para quem mora na favela. É possível, basta ter gente com sangue nos olhos, correndo atrás e acreditando e querendo buscar transformar a sua realidade. Muito bom, Gilson. Acho que a outra dica, talvez, aproveitando que a gente está na rede, né, em rede, com 10 executivos, e que eu acredito que o alcance dessa nossa conversa vai ser grande, né, e vai ser dentre pessoas que estão em tomada de decisão. Que dica você daria para os líderes, para os executivos, para quem está lá assinando o cheque, às vezes querendo ajudar e não sabe o que fazer nesse momento, né? Que dica você daria para essas pessoas que estão na liderança das grandes empresas e que querem ajudar favelas, comunidades, lideranças locais nesse momento? O que fazer? Ligar para o Gilson, o que fazer? A dica que eu dou é que seja exemplo. Que não adianta fazer discursos distantes na internet ou publicar artigos sobre mudança de comportamento se você não faz isso na prática. Tudo que nós estamos fazendo aqui, tudo que nós falamos aqui, nós estamos fazendo. Então, os CEOs, os executivos, eles têm uma responsabilidade hoje no Brasil, que é ajudar a construir este novo Brasil a partir de uma realidade que foi evidenciada. Não é possível que a gente aceite que esses dois Brasis se sustente da forma como está, onde muitas pessoas estão passando fome e outras podem comer o que quiser. Temos que ajudar a população que mais precisa, oferecendo condições de trabalho, de qualificação e de transformação social. Mas isso só vai acontecer à medida em que você também der o exemplo, que você se transformar, que você colocar a mão na massa, colocar o pé no barro e mobilizar não só a sua empresa, mas toda a sociedade, inspirando pessoas a ajudar e transformar o Brasil e o mundo. Muito bom, Gilson. Para terminar, você é otimista, pessimista, um otimista realista, um otimista esperançoso? Como que você vê a realidade das favelas, das comunidades do Brasil? De Paraisópolis, né? O ano que vem, 2021, nesse pós-pandemia, o que você vislumbra? Eu sou um otimista que põe a mão na massa. Eu sou otimista que trabalho para construir, fazer a minha parte e inspirar outras pessoas a fazer a mesma coisa. Se nós tivermos otimistas que façam sua parte, nós vamos ter cada vez mais pessoas fazendo coisas e transformando o Brasil na prática, porque o otimismo que só de longe é que nem aquele abraço e o tchauzinho de longe que não funciona para nada, né? Nós queremos mais calor, nós queremos mais proximidade, nos dar as mãos e nos encontrar para buscar um país, uma condição melhor para todo mundo. Se a gente conseguir isso, vai ser bom para a economia, vai ser bom para a saúde, para a educação e transformar, de fato, a nossa realidade. Tá aí, gente, essa foi nossa conversa com o Gilson Rodrigues. Você que é executivo, que é presidente de empresa, diretor, gerente, que está ouvindo essa nossa conversa e quer fazer a diferença e quer atuar nesse momento de pandemia, entre em contato com o Gilson, entre em contato com o pessoal de Paraisópolis. Se não conseguir o contato deles, me pede que eu passo. Vai lá conhecer. Né? Historicamente, tem uma ação em Paraisópolis que eu gosto muito, que chama Feijoada na Laje, que é uma feijoada no Bistrô Mãe de Maria. Eu estava lá toda feijoada na Laje, era uma vez por mês. Em breve, né, nesse contexto de pandemia, não teve, mas com certeza em breve vai voltar a ter. É uma oportunidade única de comer uma comida boa, tá com gente legal, e tá perto, e viver a realidade do que são as nossas comunidades no Brasil e fazer a diferença, né? Veja mais de perto, né? Eu gosto muito dessa fala, veja mais de perto. Não dá para a gente formar opiniões de situações, cenários, pessoas que a gente veja mais de perto, viva, né? Viva a realidade, e aí você decide, né? Se você tem uma responsabilidade, acho que não é nem ajudar, se você tem uma responsabilidade diante desse cenário ou não tem, e como você vai exercer a sua responsabilidade diante desse cenário. É isso, Gilson, quer falar mais alguma coisa? Quer deixar um site? Agradecer, dizer que quem quiser acompanhar, pode acompanhar pelas redes sociais, pelo Instagram, @GilsonRodriguesBR, ou @G10Favelas. Muito bom, pessoal. Quem quiser me acompanhar um pouquinho mais de perto, Liliane Rocha Oficial no Instagram,
Liliane Rocha aqui no LinkedIn e todas as redes da Gestão Kairos, consultoria de diversidade e sustentabilidade. Mais uma vez, eu quero agradecer imensamente a Cris Canavero por essa iniciativa bacana e aos 10 executivos que estão conosco nessa jornada sobre compartilhar informações de sustentabilidade e diversidade. Obrigada, pessoal. Até a próxima.